Olá pessoal, bom dia. Vamos bater um papinho sobre radiestesia. Na verdade serão dois vídeos que estarão interligados e um será a parte mais teórica, que é este aqui. Uma das atividades mais comuns na radiestesia e também uma das mais importantes, além da sensibilidade, além da prática, né, assim por diante, é a quantificação, é a tradução em números de alguma coisa. Seja a dosagem de um determinado remédio, né, homeopático, um floral, seja o número de sessões de reiki, seja a profundidade que você tem na água, seja o tempo que você tem que montar um gráfico e assim por diante, certo? Quantificar é fundamental. Mas a quantificação, ela traz algumas dificuldades, traz alguns problemas, né? Principalmente nos tempos atuais, onde a parte mental da gente é muito atuante, né? A radiestesia mental, muitas vezes as pessoas acabam não dando a atenção correta para essa função. Os radiestesistas, né? Claro, os radiestesistas. Porque a nossa mente é muito rápida, mas a ação do pêndulo e os processos que a gente tem que cumprir até para chegar ao resultado, eles às vezes são demorados ou são paulatinos, né? E a gente tem que ter um método também para fazer isso, certo? Então é preciso um cuidado muito especial. Fazer as perguntas encadeadas, dar um tempo para o pêndulo expressar a resposta e partir para a próxima pergunta. Isso é fundamental. Um outro aspecto é o uso correto das réguas, das escalas, né, das métricas. Uma ferramenta muito básica, que às vezes os radiestesistas não valorizam muito, é o relógio radiestésico. O relógio radiestésico se compõe de várias escalas, nas quais você consegue encaixar a pergunta que você quer, a dúvida que você tem, né, fazer a pergunta que você precisa para aquela função. Então, por exemplo, se você vai montar um gráfico para uma pessoa de alta vitalidade, você vai ter que determinar o tempo desse gráfico. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o tempo durante o qual você vai ter que montar e remontar o gráfico até atingir esse objetivo de oferecer para a pessoa a alta vitalidade que ela está precisando, né? Aquela energia de vitalidade. Então, o relógio, que muitas vezes é subestimado, ele é fundamental. Ele oferece para você ali uma escala organizada, bem planificada, onde você pode consultar o tempo, duração, medidas, percentagens, o que você imaginar em termos de números. Certo? Então nós precisamos valorizar bastante o relógio e utilizar bastante o relógio. Nesses tempos de radiestesia mental também, uma questão muito interessante é que a predisposição do radiestesista, o estado de ânimo do radiestesista ao lidar com algumas coisas, ele influencia fortemente o resultado. Pessoas que têm dificuldade com números, que não gostam de fazer cálculos, que não gostam de usar números, quando chegam nesse ponto de quantificar alguma coisa, já vão com uma certa má vontade. Isso é uma coisa bem inconsciente na maioria das vezes, né? A pessoa não percebe, mas ela acelera um pouquinho esse momento, ela apressa esse momento, e ela, às vezes a gente percebe, né? Às vezes a gente percebe no falar, às vezes a gente percebe no agir da pessoa que tem alguma coisa, alguma implicânciazinha tem com números. Então, o radiestesista precisa se observar para ver qual é o estado que ele está naquele momento em que ele vai perguntar, que ele vai questionar questões numéricas. Certo? Não há segredo, não há problema, não há dificuldade, não há cálculos grandiosos para serem feitos, mas há um método a ser seguido, há um processo a ser seguido que o radiestesista precisa cumprir para obter uma medida correta.
né? Isso também dificulta porque, às vezes, o radiestesista começa a errar, ou começa a ficar... começa a diminuir a confiança no seu trabalho, porque ele fica naquela dúvida, será que eu medi correto? Será que eu não medi? Será que esse tempo é certo ou não é? Isso são questões mentais. Então você tem que fazer a medida e você tem que confiar na medida. Importantíssimo isso. Certo? O uso de escalas corretas, um biômetro de Bovise, por exemplo, ou se você montar um outro gráfico, uma outra régua, dividir ele proporcionalmente, fazer um gráfico de uma forma que ele seja fácil de usar, certo? Também auxiliam. Porções diferentes para a mesma medida afetam o seu inconsciente, afetam a importância que aquele determinado trecho da régua tem. Tem outro vídeo que eu mostro essa importância de uma divisão proporcional. Isso é muito, muito, muito importante. Certo? Valores muito altos, valores de energia, de vibração, de positividade, coisas de milhões e milhões, e mil. Tome cuidado, evite essas medidas. Não há necessidade para isso. O biômetro de Bovise mede energia vital, vai até 10.000 unidades Bovise. 10.000. Aí você acha que não, que aquela pessoa é uma pessoa diferente, extremamente forte, saudável, ela tem que ter 50, 100 mil de unidades Bovise. Qual a necessidade de extrapolar tanto? Questione-se. Questione-se. É algo seu, é algo particular. Né? Importante isso. Tá? Então, procure réguas adaptadas, procure réguas de uso já comprovado e você vai adaptando o seu trabalho. Medir é fundamental na radiestesia. Quantificar, traduzir em números o que você está fazendo é importante. Ok? Obrigado então e até a próxima.